podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Amovery Hub. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou o Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e CEO da Amovery Hub. No episódio de hoje, vamos apresentar a segunda tendência da nossa série baseada no relatório 10 Energy Megatrends, produzido durante o Energy Summit em parceria com a MIT Technology Review. A tendência é a união entre os movimentos de inteligência artificial, internet das coisas aplicado ao setor de energia. Para me ajudar novamente com esse exercício de futurologia, tenho aqui ao meu lado Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Fala, Hudson, tudo certo? E você? Pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma tendência, então. Bom, Hudson, hoje a gente tem aí, na verdade, duas tendências que se convertem em uma, né? É algo que tem se falado muito, não só apenas no setor de energia, mas como no mercado de tecnologia e um desdobramento que a gente vê, né, na indústria, no varejo, em diversas pontas da economia. Que é essa convergência entre inteligência artificial e internet das coisas, também conhecido como IoT, né? Então, a partir aí da união desses dois movimentos, eu queria que você falasse um pouco do panorama geral das possibilidades que vêm sendo abertas por essa tendência. Então, Tomás, como você mesmo colocou, inteligência artificial, internet das coisas, né, IoT, tem crescido bastante em quase todos os setores e não seria diferente, né, no setor de energia. No setor de energia, ele está intimamente ligado, a gente vai falar também de algumas outras frentes, mas o núcleo aí da atuação da inteligência artificial e da internet das coisas dentro do setor de energia é a ligação com o conceito de eficiência energética. Né, a gente fala aqui, volta e meia aqui no nosso podcast, né, da importância de olhar para o não consumo de energia, né, não simplesmente para a troca de energias, né, de combustíveis fósseis, para as renováveis, etc. e tal, mas a maneira mais eficiente de você descarbonizar é você não consumindo energia quando você consumia, né? Então, tornar os processos mais eficientes. E a inteligência artificial e a internet das coisas, de maneira conjunta, tem permitido uma gestão mais inteligente e mais precisa do consumo de energia, ou seja, evitando o desperdício de energia, todos os setores, né? No setor industrial, residencial, comercial, transporte, ou seja, a aplicação dessas tecnologias nessas áreas tem sido bastante crítica, né? Como é que ela atua, nessa mega tendência, atua de maneira concreta? Você consegue, através de inteligência artificial, internet das coisas, né, através de sensores que capturam muitos dados e a inteligência artificial que analisa e processa, fazer exatamente isso, fazer uma análise dos dados em tempo real, permitir uma automação de alguns processos e fazer a conectividade entre diversos atores que fazem esse sistema energético funcionar. Então, o caso clássico, né, que eu acho que todo mundo vai conseguir identificar, por exemplo, aqueles sistemas de automação de iluminação em prédios. Naquele momento que você entra num corredor, sai do elevador, entra num corredor, a luz acende. Ou seja, isso gera uma economia de energia. Você não precisa ter a luz acesa o tempo todo, né, na parte da noite. Você deixa a luz apagada. Quando alguém entra ali, o sensor identifica que aquela pessoa está no ambiente e ilumina o setor. Isso economiza energia. A aplicação de inteligência artificial, né, seria o IoT. A gente vai depois falar de casos mais complexos. A gente falou um pouco de um exemplo bem fácil de entender. Seria você, por exemplo, aplicar de maneira preditiva. Então, a partir do momento que a pessoa entrou no elevador, está chegando no andar, você já, né, prevê que essa pessoa vai sair do elevador, acender, e quando a pessoa já está chegando perto, por exemplo, da sua casa, da sua porta, já reduzir a iluminação, por exemplo, até, né, calibrar a iluminação junto com a iluminação natural. Então você começa a ter essa aplicação de sensores de inteligência artificial, economizando, né, nesse caso que a gente colocou de um prédio na iluminação. Né, mas isso tem uma série de outras aplicações possíveis que a gente vai passar por aqui. Então, o que isso acontece, gera na prática, né? Redução de desperdício, redução de custos e redução de emissões, né? A gente fala redução aqui de custos, por exemplo, a inteligência artificial e a IoT pode, por exemplo, calibrar o momento em que determinados processos industriais são ativados ou não ativados, dependendo do preço da energia, né? A gente já tem aqui a disponibilidade de que nos horários de pico, por exemplo, a energia é mais cara. Então você consegue, por exemplo, programar uma máquina de lavar
para ela ser ligada no momento de madrugada, que a energia é mais barata, através de sensores, através de inteligência artificial, que vai, por exemplo, ficar analisando o preço da energia em tempo real. Então, todas essas tecnologias juntas fazem realmente uma diferença grande, né? E aí, né, sempre daquele nosso overview panorâmico, né, da primeira pergunta, a gente vai trazer alguns números que são números interessantes. Bom, hoje, nessa questão que a gente está falando agora, por exemplo, dos edifícios e das residências, hoje os edifícios são responsáveis por 40% do consumo global de energia, né? Então, se você tem uma aplicação que reduz, né, otimiza esse consumo de energia, você consegue, de fato, ter uma redução no consumo energético global, de maneira geral. Aí tem sempre aquele desafio que a gente fala, né, das tecnologias ligadas à energia, que é a escalabilidade, ou seja, é um longo processo de investimento e mudança de mentalidade para todos os edifícios do mundo se tornarem, por exemplo, inteligentes, né? Então, esse conceito de cidades inteligentes, edifícios inteligentes, prédios inteligentes, é muito associado ao uso de IA e IoT aplicados à eficiência energética, né? O mercado global de eficiência energética, ele foi avaliado em 2020, né, juntando, né, alavancado, esse submercado, né, o mercado de eficiência energética alavancado por inteligência artificial e IoT, foi estimado em 79 bilhões em 2020, né, e tem a previsão de mais que dobrar em 10 anos só com essas aplicações. E, além disso, a gente tem também outras aplicações indiretas, como, por exemplo, no transporte, que podem fazer esse número ser ainda significativamente maior. A gente recentemente gravou um episódio também falando sobre IA, e eu acho que é um ponto que vale sempre destacar, né, a ligação de IA com energia, né, com o setor de energia, e muitas pessoas estão discutindo hoje em dia a IA como a vilã, né, da eficiência energética, né, a capacidade que ela demanda de energia por causa dos data centers, né, as big techs estão virando as novas oil companies em termos de vilãs da transição energética por causa do alto consumo de energia, né, aquele número que a gente sempre traz aqui, né, uma busca no ChatGPT consome de 15 a 20 vezes mais energia do que o Google, né, uma criação de uma imagem num DALL-E ou Midjourney equivale a uma recarga completa de um celular. Então, essa questão da visão da IA como vilã, ela é amplamente mitigada pela aplicação da IA para a eficiência energética. Alguns institutos têm feito alguns cálculos relativos à estimativa de quanto isso pode economizar energia, e o número aí está gerando em torno de 10% de redução de consumo via eficiência energética com a aplicação de IA e IoT. Então, você imaginar que o consumo global pode ser reduzido em 10%, só para essas aplicações é o equivale a uma expansão de quase 10% na capacidade de geração. Você está evitando fazer por causa do consumo mais eficiente. Então, sem dúvida, essa é uma mega tendência, ela é muito relevante em termos de potencial de resultado aí nos próximos anos, e vale a pena ficar de olho nos próximos passos. Bom, Hudson, então você deu uma pincelada agora nesses exemplos de aplicação prática que a gente já começa a observar dessa tendência na nossa rotina, e eu queria justamente aprofundar um pouco agora, né, e que você comentasse, apresentasse mais alguns exemplos, não só de coisas que estão acontecendo na nossa rotina, mas que já estão sendo observados aí em diversos setores, movimentos da economia e do setor de energia. Então, Tomás, acho que tem alguns pontos que a gente pode destacar aqui com essas aplicações práticas, né? Eu acho que a primeira dela, eu falei, como você mencionou logo na primeira rodada, né, que é o monitoramento inteligente em tempo real. Então, significa sensores de IoT conectados a sistemas de energia, né, com softwares de inteligência artificial analisando e otimizando algumas aplicações em prédios inteligentes e em redes elétricas, né? Então, essa combinação consegue fazer o monitoramento do consumo de energia em tempo real, identificar alguns padrões, detectar ineficiências e agir sobre essas ineficiências, né? Então, isso permite um ajuste automático no fornecimento de energia, né? Então, um exemplo notável são esses smart meters, né, no setor residencial, que podem reduzir o consumo em até 20%. Então, por exemplo, uma geladeira inteligente, sempre que a gente abre e fecha a geladeira, a gente acaba
o consumo de energia ali sobe, né? Porque a geladeira tem que se resfriar de novo, né? Então ela pode identificar, por exemplo, esse padrão e diminuir a carga de energia quando a geladeira de madrugada ou em momentos que ela não abre muito, fecha, dependendo do padrão de cada casa. E aí isso pode ir num nível individual, né? Ou seja, a pessoa tem o hábito de acordar de manhã, 6 horas da manhã para ir para academia, então a pessoa sempre percebe que abre a geladeira nesse horário. O outro não vai para academia, acorda às 10, você só pode fazer o sensor calibrar para um momento que ele vai abrir e fechar. Serve para máquina de lavar, como eu mencionei, uma máquina de lavar inteligente, ela pode ser configurada, você bota a roupa lá e para ela ligar, desligar e fazer todo o processo em um horário que a energia é mais barata ou, né, tem uma abundância, uma sobra de energia no sistema. Você pode plugar um prédio inteligente, por exemplo, como um tudo, ele pode ser conectado para o sistema de automação de iluminação. Então tem uma série de aplicações aí de monitoramento inteligente e em larga escala pode conseguir aí reduzir um consumo até de 20%, segundo algumas estimativas. A questão da otimização de infraestruturas industriais também é super importante. Então, indústrias intensivas em energia, como por exemplo siderurgia, né, tem adotado inteligência artificial para fazer essa otimização dos processos energéticos num nível muito mais, vamos dizer assim, não profissional, mas muito mais intensivo, né? Porque dependendo da quantidade de processo, né, de produto que está sendo ali processado naquele momento, você pode ajustar temperaturas e, consequentemente, o consumo energético daquele processo industrial como um todo e também das próprias máquinas, né? Então, o uso de inteligência artificial tem sido usado para melhorar a eficiência energética de máquinas, como, por exemplo, a GE, que tem utilizado esse tipo de ferramenta para otimizar o desempenho de suas turbinas eólicas. Né? Então, naquele momento ali que o vento está mais forte, ele segura, né, solta um pouquinho mais os sistemas de frenagem, ou acelera mais, ou permite, né, capturar mais ou menos vento identificado através de sensores e corrigidos através de inteligência artificial. Nesse caso aqui das turbinas eólicas da GE, né, você consegue um aumento de eficiência operacional de 5 a 10% só com essas aplicações. Outro ponto que é super importante é a questão da previsão e do gerenciamento de demanda. A gente sempre fala aqui das fontes intermitentes, né, o Brasil tem, né, uma quantidade razoável aí de eólica e solar entrando, na rede, e com o tempo, né, e a aplicação de inteligência artificial, você consegue prever melhor a demanda. Né? A gente teve, por exemplo, um momento, né, que foi amplamente relatado durante a pandemia, durante o Covid, que as pessoas ficavam mais em casa, agora as pessoas estão indo mais para home office, né, em determinadas regiões, algumas pessoas voltando do home office, indo para 100% presencial. Então a inteligência artificial consegue identificar esses padrões, né, em determinados prédios, estruturas, e fazer um cálculo do sistema em qual vai ser exatamente o minuto de pico, né, e o minuto de sobra de demanda, também conectado com a questão do curtailment, que a gente falou aqui também, da sobra de energia, que acontece, né, está acontecendo aqui no Brasil, lá, principalmente no Nordeste, e prever isso, daqui, pela previsão aqui nossa, a curva está se comportando dessa maneira, provavelmente daqui a 1 semana, 2 semanas, a tendência vai se deslocar para cá e a gente consegue antecipar essa tendência e gerar energia, né, e atender a demanda de maneira mais eficiente. E por fim, que está conectado até com o primeiro ponto que eu levantei, que é a automação de edifícios, mas também de cidades inteligentes. Né? Então, por exemplo, conectar o momento em que abre e fecha os sinais das cidades, né? Os sistemas de transporte público, né? De maior ou menor demanda, né? De carga da demanda, ou seja, evitar, por exemplo, desperdícios de meios de transporte de massa passarem, né? De maneira subutilizada, né? Ou seja, muito vazios. Né? Uma coisa também que já mencionou em episódios passados, né? O sistema de transporte, ele obviamente não tem solução melhor, mas ele é muito ineficiente, né? Você, quando entra no automóvel e dirige sozinho, você está gastando energia para movimentar toneladas para transportar 70, 80 quilos que é uma pessoa, né? Então, você leva isso para um trem, para um metrô, para um sistema, para um avião, né? Que são muitas toneladas né, do meio de transporte, né? Você otimizar essas aplicações pode gerar um ganho aí de eficiência energética grande, e aí, nesse caso, somando os edifícios inteligentes com as cidades inteligentes, o ganho de eficiência no consumo energético, segundo a Agência Internacional de Energia, pode chegar até 30%. Então é realmente uma redução de consumo aí de energia bastante grande, que essas tecnologias combinadas, né, inteligência artificial,
a internet das coisas, né, o IoT e energia podem gerar aí da transição energética. Muito bom. E nessa série, né, para quem não acompanhou a primeira, e assim como está no relatório também, a gente sempre aponta aí quem são os principais agentes que têm maior potencial para impulsionar essa tendência e torná-la em uma realidade no mercado. No caso dessa convergência entre inteligência artificial e IoT, a gente está falando de quem, Hudson? Então, nessa mega tendência, acho que o grande destaque, como sempre, né, os 5 stakeholders acabam se envolvendo de alguma forma, como tem que ser, né, em toda macro tendência de inovação isso acontece, mas aqui no caso de internet das coisas, né, o IoT e inteligência artificial, acho que as grandes empresas e as startups são os grandes destaques, né, que vão ter o papel protagonista aí nessa grande mudança. As grandes empresas, a gente fala tanto das grandes empresas industriais, de processos industriais, como a gente mencionou, que podem ser as que mais vão usar essa tecnologia e combinadas para reduzir seu consumo de energia, né? A gente falou aqui de siderurgia, empresas cimentícias também, tem empresas de outras naturezas que também podem utilizar, grandes indústrias, né, como automobilística, de manufatura, de maneira geral, podem ter um ganho significativo com a aplicação de IA e IoT para a eficiência energética, e também as empresas que são ligadas ao setor de tecnologia como um todo, né, as Big Techs aí que a gente mencionou sobre as aplicações em data centers, né, em consumo de energia para esse ponto. Elas, né, o grande incentivo para essas grandes empresas é, primeiro, além da questão de ESG, né, além da questão de sustentabilidade, você evitar o consumo, diminuir o consumo de energia, também tem um incentivo econômico, né? Quando a gente fala de eficiência energética, a gente fala de redução de custo na veia, né? Ou seja, a conta de luz, de energia dessas empresas vai diminuir, né? Elas vão estar consumindo menos energia para fazer a mesma coisa. Então tem um benefício econômico aí direto, muito imediato para as grandes empresas. Então a gente acredita que elas vão realmente fazer grandes investimentos nessa direção, seja olhando pela política de ESG e de sustentabilidade, seja para redução de custo operacional como oportunidade de negócio direto, né, independente aí das suas agendas. E outro ponto importante, a outra stakeholder importante, são as startups, que têm desenvolvido uma série de inovações ligadas a IA e IoT em vários campos, né? As startups realmente têm conduzido aí, têm sido as grandes líderes desse processo de mudança nessas duas áreas, né, de IA e IoT, né? E aí as aplicações que elas podem fazer em energia são inúmeras também, como tem feito. Tem uns números interessantes da importância das startups aí ligadas a IA e IoT, né? A CB Insights, ela fez um relatório esse ano, em 2024, ela faz um relatório, inclusive, que é anual, que mapeia os unicórnios daquele ano, né, que surgiram ao redor do mundo. Esse ano a CB Insights mapeou 72 unicórnios que surgiram no mundo, ou seja, startups com valuation acima de $1 bilhão, e 44% delas atuavam no setor de inteligência artificial. Então, ou seja, quase metade dos unicórnios do mundo esse ano foram startups ligadas a IA. Então, as aplicações, elas realmente são muito importantes dentro do cenário de IA global, né? Na América Latina, né, os levantamento, né, esses levantamentos de dados que são feitos, elas indicam cerca de 1.000 startups, né, 1.005 startups no levantamento realizado, são startups ligadas a IA aqui, das startups que surgiram. Olhando agora para o foco América Latina, os dados de 2024 apontam que 1.005 startups, né, um pouco mais de 1.000 startups que surgiram nesse período, eram ligadas à inteligência artificial, né, e 75% delas localizadas aqui no Brasil. Então, está falando aí de quase 750 startups que surgiram no Brasil ligadas à inteligência artificial, e aí eu estou falando de startups de todos os tamanhos, né, dos pequenos, grandes, atuando em todos os setores, né. Falando mais especificamente de IoT, né, um relatório IoT Startup Landscape de 2024, que faz um mapa das startups que têm atuado aí na área de IoT,
Eles mapearam em 2024 3.300 startups ativas que usavam tecnologias de IoT de alguma maneira. Mais impressionante do que esse número, né, isso no mundo, né, é o crescimento. Esse mesmo relatório de 2021 mapeava 1.200 startups que atuavam com IoT. Então a gente está falando de um crescimento aí de quase o triplo da quantidade de startups que existiam em 2021 em 2024. Né? 300% de crescimento em 3 anos. É um número muito impressionante, mostrando também que esse setor está crescendo muito. Então não é só de IA que vive o crescimento de startups, mas também de IoT colocando. E quando você combina, você faz essas duas combinações, né? Tem um termo que o pessoal está usando aí, o IoT, né? Que é Artificial Intelligence e IoT juntos, na mesma palavra, né? A IoT, das 3.300 mapeadas nesse Startup Landscape, né? IoT Startup Landscape, só 175 tinham aplicações visíveis de inteligência artificial. Então, se mostra que, né, te olhando pelo relatório da CB Insights, um número muito grande, né, de startups de IoT, olhando também pelo relatório do IoT Startup Landscape, também um número muito grande de startups com IoT, então inteligência artificial e IoT, mas a interseção ainda é muito pequena. Isso gera uma oportunidade muito grande para as startups, principalmente na área de energia, onde o mundo físico e o digital se conectam muito. Né? Então, esse IoT, o uso de sensores conectados com a parte de software da inteligência artificial, tem um potencial enorme. Né? Então, essa é a visão aí das corporações, as grandes empresas consumidoras e as big techs, vão ter um papel predominante, e do ponto de vista das startups, né, o crescimento aí nesses dois segmentos com interseção com o setor de energia. Muito bom, Hudson. E agora, expandindo um pouco, né, esse olhar de potencial de impacto e quem pode ajudar a acelerar e aumentar também as possibilidades desse movimento, quem você destacaria, olhando aí, além desses stakeholders que você já comentou? E aí, pensando no curto prazo, Hudson, como esses stakeholders podem colaborar e se unir a outras pontas de mercado para acelerar esse movimento nos próximos meses? Então, Tomás, como a gente mencionou na metodologia do relatório, a gente vai passar por isso, né, nas 10 megatendências aí ao longo dessa jornada, né, a gente sempre tenta destacar uma parte em que fala que como é que esses atores, né, essas 5 pontos, podem atuar de maneira concreta naquele cenário da mega tendência, né? Então, a gente tem, né, na ponta governo, o que o governo pode fazer? Lançar iniciativas, principalmente, né, ligadas a cidades inteligentes, né? Aquilo que a gente falou que é uma das grandes oportunidades de aumento de eficiência energética, e aí reduzindo o consumo de energia nas infraestruturas públicas, nos edifícios públicos, ou seja, fazendo a cidade consumir menos energia, né, seja iluminação pública, transporte público, né, a gente tem essa grande possibilidade, tem várias cidades fazendo esse esforço aí de eficiência energética, adoção de tecnologia através das GovTechs também. No ponto de vista das corporações, né, a gente falou um pouco já na parte de destaque, mas né, temos práticos a implementar essas soluções de IoT e IA nas suas operações para aumentar a eficiência energética, reduzir custos de geração de energia, e no caso das big techs, toda a questão de eficiência dos data centers, né, dos investimentos realizados aí pelos data centers e a aplicação dessas tecnologias de maneira conjunta. No ponto de vista da academia, tem muita pesquisa acadêmica sendo feita, né? A otimização das redes elétricas, a integração, por exemplo, com fontes renováveis, que a gente sempre menciona também, né? O problema da intermitência, ele pode, em grande parte, ser apoiado pela utilização inteligente dessa geração via inteligência artificial e IoT, né? Então, tem muita pesquisa acadêmica que pode ser realizada nesse sentido, modelos de otimização, aprimoramento. No que tange aos investidores, e aí eu acho que eu já vou até botar junto, né, investidores e startups, né, as startups desenvolvendo essas soluções que a gente mencionou, tanto de startup que está desenvolvendo essa solução, pegar soluções de inteligência artificial e IoT que estão sendo desenvolvidas por outras startups e aplicar para o setor energético, né, com monitoramento de geração de energia, dispositivos, aplicações em modo real, e os investidores direcionar capital para essas startups de maneira mais intensa. Né? Tem surgido fundos dedicados ao setor de energia e deep techs ligados a essa área, e também
tem fundos multissetoriais que estão começando a adotar nas suas políticas um olhar mais direcionado para startups de IoT aplicados ao setor de energia. Então, esses seriam aí minhas 5 visões dos pontos. Perfeito. Então, para a gente começar a amarrar nossa conversa aqui, também, de novo, para quem não acompanhou o primeiro episódio da nossa série de tendências e ainda não baixou o relatório da Energy Summit, que eu já recomendo que você faça os dois, que volte lá e baixe o relatório também, mas a gente sempre vai amarrar esses episódios aqui, falando como a MIT vem se conectando a essa tendência. E aí, no caso da IoT, qual seria o principal exemplo ou benchmark da MIT que a gente pode ver nesse movimento? Então, lá no relatório, Tomás, mais uma vez, né, o MIT tem uma abundância de tudo que é iniciativa e tecnologia. Sempre menciona que a dificuldade que é monitorar tudo que está acontecendo, né, nessa grande instituição ao mesmo tempo. Mas o destaque que a gente traz aqui é o MIT and IBM Watson AI Lab, né, o laboratório de inteligência artificial que o MIT tem em parceria com a IBM. O Watson, para quem não lembra, é o modelo pioneiro da Microsoft ligado à inteligência artificial, fez vários avanços pioneiros, né, nessa área, então tem essa parceria aí de longa data. É um laboratório que usa a inteligência artificial para aplicações em várias áreas, né, não só na área de energia, né, mas na área de saúde, na área de transportes, em diversos meio ambiente, em diversas outras áreas. E na parte de energia eles estão olhando muito para, adivinhem, eficiência energética, integração das fontes renováveis nas redes inteligentes. Então, essas duas grandes tendências, né, dentro dessa tendência, né, ou seja, aumentar a eficiência energética, o consumo inteligente, o não consumo de energia e ajudar a resolver com essas duas tecnologias a integração das renováveis intermitentes, né, solar, eólica, né, e outras fontes, com os sistemas energéticos, para que haja compensação em momentos de pico, em momentos de grande consumo ou em momentos de menor consumo, isso seja de fato otimizado, né? Eles têm feito muitas pesquisas ligadas a algoritmos de aprendizado de máquina, né, o machine learning, para prever esse consumo, gerenciar a distribuição antes deles acontecerem. É uma coisa que as tecnologias de IA fazem muito bem, né? Antecipar tendências, detectar padrões de comportamento, se antecipar a elas e aí com isso reduzir o desperdício e aumentar a confiabilidade das redes, principalmente em locais, em áreas que possuem uma presença maior de energias renováveis intermitentes. Então essa é a nossa dica do relatório, o que o MIT está fazendo, que é quase uma versão específica do nosso Energy Bits. Maravilha, Hudson. Então, com aí a nossa segunda mega tendência apresentada, pode ir para nossas dicas do Energy Bits. Vamos lá? Momento Energy Bits. Bom, Tomás, então, chegando ao nosso momento Energy Bits, duplicado, como a gente mencionou, né? Tem a dica do MIT, agora a dica do Energy Bits, né? Nesses episódios, nessa trilha das tendências. A minha dica, aproveitando esse fim de ano, né? Uma dica menos técnica, menos acadêmica, né? Uma dica mais leve aqui, aproveitando. Minha indicação são 2 filmes, 2 clássicos do cinema, na verdade um grande clássico no cinema, é uma grande animação realizada. A primeira é o Matrix, o filme Matrix, um filme de 1999, revolucionou os efeitos especiais daí, virou até o nome, né? Quando você congela a tela e vira o efeito Matrix, que o cinema tem utilizado. E o Animatrix, que é uma animação feita logo na sequência, 4 anos depois, em 2003, que tem vários casos contados no Animatrix, e os 2 primeiros deles, se não me engano, contam a origem do mundo de Matrix. É um mundo distópico, futurístico, não tão otimista sobre a visão de futuro da interação entre homens e máquinas. Mas tem algumas mensagens de esperança também no filme. Provavelmente eu não vou estar dando spoiler nenhum, porque o filme é bastante antigo, né? Então a gente pode falar bastante aí da abordagem. Mas por que eu estou mencionando esses 2, né? O Matrix e o Animatrix? Eles mostram como é que essa relação vai avançando, né? Primeiro, uma coisa que sempre surge na discussão de inteligência artificial, que é as inteligências artificiais, né? Os robôs, os autômatos ganhando consciência própria e criando o seu próprio mundo e olhando o mundo pela sua visão, né? Então a inteligência artificial ganha isso, e aí no Animatrix mostra
muito bem, elas ganhando essa autonomia, depois os seres humanos se sentindo ameaçados e começando uma guerra contra os robôs, os seres humanos e os robôs. E aí, em algum momento, no Matrix menciona isso, mas no Animatrix mostra essa história como ela aconteceu, os humanos acreditam que a solução é cortar a fonte de energia, exatamente, da inteligência artificial, que aí vai resolver o problema. Então eles fazem algo que praticamente acaba com a Terra, que é tampar a Terra inteira, né, do Sol, né? Então cortar as energias lá, vamos desligar, né? Não tinha mais tomada, os robôs eram autônomos, vamos desligar a fonte de energia dos robôs. Então eles acham que essa é a maneira de resolver, né, nesse filme de ficção científica. E aí as inteligências artificiais não só dão um jeito, como transformam os seres humanos em fonte de energia. Então eles começam a viver nas cápsulas lá, e esse é todo o enredo do filme Matrix, né? Então a gente, espero que isso não aconteça, a gente vira, né, a fonte de alimentação, a bateria das máquinas, das inteligências artificiais, mas ele mostra aí como é que essa coisa do crescimento da inteligência artificial, de energia, estão ligados até na ficção científica, né, em cenários que a gente não mencionou aqui. Então acho que vale aí como dica aí de fim de ano, rever aí esses dois clássicos aí, o Matrix e o Animatrix, e que ligam aí a questão da inteligência artificial, robôs, aplicações de energia, né? Então esses são meus 2 bits de hoje. E você, Tomás, quais são os seus bits de hoje? Bom, você falou de Animatrix, fazia muito tempo que eu não lembrava do Animatrix, vou rever, né? Matrix é um clássico. Devo dizer que você deu vários spoilers aí, né? Mas acho que depois de 20 anos que saiu o filme, tudo bem. O meu beat de hoje é um pouco mais contemporâneo daí. A gente, como sabe, é o Bill Gates, além dele ser o Bill Gates, ele aí se tornou, né, um grande evangelizador dessa relação entre tecnologias e transição energética. Aí um grande defensor e investidor das clean techs. E aí, muitos aí desses movimentos que ele vem acompanhando nesse sentido, ele tem compartilhado no blog dele, que é o Gates Notes, né? Super fácil de achar, gatesnotes.com. E ali, dentre os tópicos, entre os vários assuntos que ele aborda, tem assim muita coisa sobre IA, sobre transição energética, sobre novos modelos e tecnologias de geração e distribuição de energia e como essas coisas vão relacionando. Também fica aí a minha recomendação de leitura nessas últimas semanas e dias do ano. Dá para ir acompanhando um artigo, um post por vez. Então fica aí o blog do Bill Gates para saber um pouco mais e do que tem rolado nessa discussão que a gente abordou hoje. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast Energy Center da Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passarem esses minutos com a gente. Não deixe de nos seguir no perfil da MIT Technology Review Brasil, na sua plataforma de podcast preferida, e também nas redes sociais. Vai lá. Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela conversa e pela parceria de sempre. Valeu, Hudson. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Isso aí, pessoal. Até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Amovery Hub.